Pesquisadores de vários cantos do Brasil se juntaram para estudar os girinos. A equipe inovou na hora de divulgar o que descobriu. Os resultados estão aqui, nessa coleção de livros para crianças e adolescentes. Até aqui foi só girino para cá, girino para lá. Muita gente sabe o que é um girino. É verdade, Marina, mas tem girino de todo jeito. Então quer dizer que o girino não é só aquele clássico, tem muitos girinos. Tem muitos outros tipos de girino. O clássico é o girino do que a gente chama do sapo cururu, que é o sapo, esse grandão, todo verrugoso, é o mais comum de ser encontrado. Tem uma grande diversidade de formas de larvas, girinos que vivem enterrados, girinos que vivem somente em bromélias, que a gente tentou mostrar um pouco para a população em geral e para a comunidade científica também, essa grande diversidade. Entre 2011 e 2013, pesquisadores de universidades federais e estaduais brasileiras foram atrás de girinos em 6 biomas: Pantanal, Chaco, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. O professor Fausto, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, coordenou a equipe Cerrado. E a professora Flávia, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, entrou em ação para ajudar a contar o que foi visto nos biomas. No projeto de Girinos do Brasil, já do início, os pesquisadores tiveram essa intenção de divulgar para as crianças e adolescentes brasileiros o que os pesquisadores estavam descobrindo, na universidade. Então, desde o início, a gente já pensou e formatou e construiu coletivamente esse projeto, e aqui está o resultado dele. Professor, conta pra gente, qual que é a ideia, a proposta desse projeto? Esse projeto fez parte de um grande financiamento para conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade do Brasil como um todo. Então, encontrar mais os organismos, encontrar mais as diferentes espécies de animais, e esse projeto em particular estava voltado para anfíbios anuros, são sapos, rãs e pererecas, e mais particularmente ainda está voltado ao estágio larval dos sapos, rãs e pererecas, que a gente chama no popular de girinos, os famosos girinos. Foi uma força-tarefa mesmo, Foi uma força-tarefa, Só aqui no estado de Goiás a gente visitou algo em torno de 350 diferentes corpos d'água espalhados por todo o estado, alguns em Minas, alguns em outras regiões outros estados do país. Uma consequência, eventualmente, foi encontrar novas espécies ou encontrar algumas larvas que até então também não eram conhecidas pela ciência. Pesquisadores recolheram alguns girinos da natureza para mantê-los conservados em prol da ciência. Com os resultados da observação, a próxima etapa foi contar tudo de um jeito divertido. A coleção Girinos do Brasil foi lançada em 2019 pela editora UFG. Então a gente constrói um roteiro, meus colegas constroem textos acadêmicos para mim, cheios de informação do que se alimenta, como ele se protege, como é que o adulto se reproduz, em que locais eles se reproduzem. Tudo isso está dentro da cabecinha de perguntas das crianças. Por que será que um casal de sapinhos lá no meio da Amazônia coloca seus ovos numa folhinha bem enroladinha em cima do igarapé? Qual a vantagem disso? Por que outra espécie, o macho constrói uma panelinha de água para colocar os seus ovos? Mas tem outra espécie que o macho carrega o girino nas costas. Olha que coisa interessante. Você vai imaginar que um anuro macho vai carregar os seus girinos nas costas? A ciência ganha a criança pela curiosidade. Pela curiosidade e pelo encantamento. E pela forma de se explicar. Então, com essas perguntas e com esse texto rico em informações, eu construo o texto de divulgação científica. E aí depois volto para os pesquisadores e a gente começa um bate-bola super interessante. Tem uma grande gama de diversidades de tamanho, Então a gente tem larvas de uma espécie de rã que tem 30 centímetros de comprimento, ela é muito grande. A gente tem larvas que são muito pequenininhas, a gente tem algumas que conseguem. Quando a poça seca muito, ela pula para fora da poça, anda pela lama, procura água em outros locais. Então tem uma grande diversidade de formas, de comportamento, de hábitos alimentares, de estruturas que essas larvas têm. E a gente conseguiu capturar um pouco disso e mostrar ao longo da pesquisa, e que acabou culminando também nessa coleção de divulgação. É um desafio o cuidado com a linguagem. Ao mesmo tempo que ela tem que ser acurada cientificamente, precisa, ela tem que atrair o pequeno leitor. Então esse é o desafio. Porque eu costumo falar para os meus colegas pesquisadores, coautores dos livros,
que se a gente quiser ensinar, a criança vai aprender qualquer conceito, qualquer teoria. Basta a gente ter essa intenção e o cuidado. Primeira coisa que elas olham são as imagens e elas se encantam. É muito bonito de ver o encantamento com a cor, com as imagens. Aí quando elas começam a ler o texto e começam a ficar curiosas, a sensação é assim, ó, tá valendo muito a pena. É muito legal, tá dando certo, é muito legal. Por que é importante a gente conhecer as várias formas que os girinos se apresentam? Primeiro, é porque os girinos eles exercem o que a gente chama de diferentes papéis ecossistêmicos, né? Então, os girinos eles são animais que se alimentam raspando o substrato. Então, ao fazer isso, eles podem estar liberando alimento para outras espécies animais dentro dos lagos, dos riachos. E também eles fazem algo que a gente chama de transporte de energia, porque eles sofrem, né, metamorfose, essas larvas. Então, elas se alimentam dentro dos riachos, dos lagos e dos rios, se transformam em adultos, que são sapos que têm a vida terrestre, então eles estão transportando energia de dentro do ambiente aquático para fora, para o ambiente terrestre, aumentando assim então a quantidade, teoricamente, né, de energia disponível para que outros animais terrestres possam se alimentar quando capturam um sapo. E além disso também serve para demonstrar diferentes estratégias, né, adaptativas de sobrevivência dos animais e para ilustrar, né, como o Brasil tem vou chamar aqui de ativo, né, em termos de biodiversidade muito alto. Que no momento que a gente tem hoje, que o Brasil está aprovando aí os novos agrotóxicos, né, os girinos, eles são importantes animais indicadores, porque eles são muito sensíveis a essas alterações do ambiente aquático, a intoxicação, né, por agrotóxicos dentro da água, sofrem diferentes tipos de modificação, então também é importante conhecer o que é o normal dessas larvas, desses girinos, para conseguir saber quando o ambiente está sofrendo algum impacto mais severo, né, em função desses diferentes poluentes.